5,4 de ideação suicida, 5,4 de sentimentos de inutilidade, 8,5 com tremores, 11% choram mais do que de costume, têm perdido o interesse nas coisas. Ou seja, aqui a gente tem, né, uma série de informações que vão além, né, do estresse crônico, que vão além daquele esgotamento emocional no trabalho, de burnout, e já começa a apontar para comprometimentos psíquicos, onde o risco suicida está se anunciando, né? E o que torna a situação extremamente grave, né? Porque isso quer dizer, em determinado... Agora eu esqueci de aonde, acho que eu acabei não colocando, mas em determinado estado aí do Brasil estava sendo contabilizado um suicídio por mês, né, na categoria dos policiais, o que é estarrecedor, Então é uma situação extremamente séria mesmo. Ao mesmo tempo, né, nessa pesquisa da professora Minayo aí, o que me chamou muito a atenção também foi que, embora tenha-se essa situação, né, de elevado nível de estresse, de burnout, de riscos e potencial suicida com sofrimentos psíquicos aí bastante graves, ela aponta que 75% dos policiais, se fosse dada a escolha, voltariam a investir na profissão. Isso é um dado achei extremamente importante, porque significa que há um sentido, né? Há uma certa identificação, há uma certa vontade de investir na profissão, se for dado meios e possibilidades de ter um trabalho mais digno e uma possibilidade de realização mais viável. E isso, de certa maneira, é o positivo e é o negativo. Parece estranho, né? Mas quando eu pesquisei burnout nos bombeiros militares, justamente os que tinham mais incidência de burnout, os que tinham mais grave esse esgotamento psíquico e físico no trabalho, era justamente aqueles que mais se dedicavam à sua atividade. E é muito compreensível isso, porque quanto mais você se identifica a sua atividade, mais aquilo tem importância para você, mais aquilo você quer que as coisas aconteçam, né? Você quer que aquilo faça sentido não só para você, mas para a sociedade que você presta o teu serviço. E quanto mais isso é impedido, quanto mais isso é boicotado, quanto mais isso é bloqueado, quanto mais você é humilhado por assédio moral, quanto mais você não tem recursos e meios para fazer o que quer, você vai sentir mais. Quanto mais a profissão é importante, mais a inviabilização dessa profissão é dolorosa. Porque se você não está nem aí para o que está fazendo, você tem mais... pode ser estranho ao princípio, mas é verdade. Quando você não está nem aí para o que está fazendo, se você faz aquilo como uma atividade que não dá muita bola, que não tem muito valor, que você só está ali naquele horário e vai embora, se você não tem nenhum tipo de comprometimento, a possibilidade de você afetar-se e comprometer o seu eu, sua estrutura psicológica com aqueles riscos do teu trabalho são menores. Então, se numa categoria, considerando que 75% tem esse valor à profissão, dão esse valor à profissão, tem esse comprometimento com a profissão, quanto mais você maltrata essa profissão, mais você maltrata as pessoas. E aí os índices de burnout, os índices de estresse, os índices de suicídio, porque você não só maltrata a profissão, você maltrata as pessoas, significa você desorganiza o eu das pessoas que está identificado com aquela profissão. E isso é mortífero.
Isso é mortífero, se carrega uma potência de sofrimento muito mais forte, né? Então, essa informação ela é relevante nos dois sentidos, tanto para pensar a importância, né, de lutar para viabilizar uma dignidade, uma possibilidade, né, melhor para que exercite essa profissão, mas também para pensar o contrário, como que as incidências de burnout, de estresse e de adoecimento e de suicídio, elas têm mais risco em profissões onde isso é presente, onde esse sentido é presente. Assim foi o caso dos bombeiros lá militares que eu trabalhei. Todos eles tinham um valor dado para a profissão, salvar vidas, o comprometimento dado àquele tipo de atividade ia muito além do que simplesmente ganhar o salário. Ia também no sentido que eu chamei de sentido existencial que os sujeitos davam ao trabalho, que é o sentido não só financeiro, mas o sentido que aquilo tem na vida dele de exercer aquela profissão de salvar a vida de outro, né? E profissões aonde as profissões na área da saúde, as profissões na área de educação, as profissões geralmente profissões onde você identifica essa identificação com o serviço e com o trabalho que realiza. Quanto mais você maltrata a profissão, mais o índice desse tipo de sofrimento ele é elevado. Aqui, então, aí como eu falei para vocês, né, eu fui fuçar, né, na internet, assim, casos, botei lá suicídio, trabalho policial civil, assédio moral policial, e eu fiquei assim, bastante, de certa maneira, surpreso, assim, porque o que vem de informação é muita coisa. Não sei se vocês já fizeram isso, mas é de todo o Brasil, é de Roraima, é de Pernambuco, é de Minas, é de Brasília, é do Rio Grande do Sul, é daqui do Rio, é de São Paulo. Tudo tem caso de suicídio, tudo tem caso de assédio moral, é bastante, é muita coisa que tem. E aí eu fui escolhendo alguns para poder conversar aqui com vocês, né? Esse aqui é o típico, eu escolhi porque tipifica bem o que eu gostaria de dizer aqui, que é o tipo de assédio moral, né? Quer dizer, o tipo de conduta, né, humilhante em relação ao outro, bastante comum quando a gente fala de assédio moral. Porque quando a gente fala de assédio moral, é importante dizer que é um tipo de comportamento na relação com o outro que o humilha, que o rebaixa, né, que o isola, que o exclui. Então, isso a gente chama de assédio moral, né? Essa violência no trabalho que, né, inferioriza, humilha a outra pessoa. E tem vários tipos de assédio moral, né? Tem vários tipos. E o tipo mais comum, que é o que se chama assédio moral vertical, né? Que é a hierarquia superior assediar, ou seja, produzir uma relação de poder que humilha, que rebaixa aquele ou aqueles que estão subordinados. Aqui é o caso desse escrivão, José Raimundo Oliveira Rodrigues, que se suicidou, né? Um dado do Sindipal lá do Pará, né? E aí nessa informação do Sindicato de Policiais do Estado do Pará consta essa perseguição, né? que tanto dos seus superiores imediatos, né, delegados, por exemplo, quanto a perseguição institucional. Então aqui a gente tem o assédio moral vertical do superior para o seu subordinado, ou seja, do delegado para, né, não sei se ele era escrivão, não sei qual era o cargo dele, mas também o assédio institucional, ou seja, a perseguição de superiores de posição o servidor, ele estava tentando ali fazer uma transferência para essa cidade,
né, para ficar mais perto de sua família, e ao mesmo tempo ele era um militante, um cara que combatia certas políticas do governo lá do Pará, que estavam degradando, vamos dizer assim, a condição de trabalho do policial civil lá. Possivelmente deve ter se vinculado a alguma associação, enfim, devia ser uma pessoa politicamente ativa, e por essa razão ele começou a sofrer processos disciplinares, que dizem lá na notícia por encomenda, né, onde não dava o direito do contraditório, o direito de defesa. Quanto mais ele pedia a sua transferência para a cidade onde estava a sua família, para mais longe lhe enviaram, e chegou num momento insuportável, onde ele chegou a um limite e deu cabo da própria vida. Então, ali na notícia chama uma série de difamações, de abusos verbais que ele sofria do superior hierárquico, de tratamentos físicos impessoais, de perseguições políticas. Então, você tem, quando se fala de perseguição política e troca de função, você já fala de um assédio institucional, porque tem que ter alguém com poder institucional para fazer isso, né? Então você já fala não só daquele chefe, né, que te trata mal, que te humilha, que te faz verbalmente agressões, mas ele te impede de sair de você aceitar a tua transferência para outro lugar. Ele pode te deslocar de um lugar para outro, te deixar isolado. Ele usa o poder institucional para produzir uma violência contra você. Então a gente já fala aí não só do assédio do chefe ao subordinado, mas da instituição, né, o sujeito que a ela está subordinado. Então tu tem um assédio vertical e um assédio institucional. Isso é muito comum também em organizações como a da polícia, e tem outras que são assim, aonde o poder do delegado é o poder de te mandar para um lugar para o outro, assim como é o poder do juiz na Justiça Federal. Esse poder que chama lá na Justiça Federal o poder da caneta, que aí você já entra na hora.